sabia? Tá, agora já tá ao vivo. Vou postar bom. aqui e vou fixar, tartelete. O pessoal tá entrando. Já tá entrando? Boa noite, pessoal. E aí, tudo certo? Ai, aqui na minha cidade deu ciclone, hein? Não sei aí se onde você mora deu também, mas acho que pegou só o sul, né? Olha, foi feio. Foi feio. Ontem ia ser o dia da live, né? Quarta-feira. E nós estávamos sem energia já por um dia inteiro, né? Por mais de 24 horas, na verdade, né? E aí não deu pra fazer. Então, hoje a internet já é pra estar um pouquinho melhor. Então, vamos ver, ela ainda tá oscilando muito, né? Então, se cair, tomara que não, né? Mas aí aguentem um pouquinho aí, tenham um pouquinho de paciência, porque já é pra voltar, mas ela tá oscilando bastante, sabe? Tem alguns bairros não, algumas regiões no meu bairro que ainda não voltou a energia, então tá bem complicado, tá? Hoje a gente vai fazer tartelete de chocolate. Deu certo no Face também? Deu certo. Tá ao vivo no Face também e no Instagram. A gente vai fazer a tartelete de chocolate. Tartelete porque ela vai ser feita nessas forminhas pequenininhas, assim, ó, nesses arinhos. Então é uma torta pequenininha, né? Torta pequenininha, tartelete. Uma torta não, uma tarte. Vamos ver, ela ainda tá oscilando muito, né? Então se cair... O Face deu problema. Ele tá repetindo o que eu tô falando? Que dá conexão. um atraso, né? Tá. Ó, a gente vai fazer nesses aros pequenininhos aqui. As nossas tarteletes, que é uma tarte, né, pequena. Então, mas se você não tiver esse aro aqui, né, você pode fazer em qualquer outra forminha pequena ou uma forma grande também. Essa receita dá pra fazer numa forma grande, eu acho que uma de 16, 18 centímetros de diâmetro já faz. E aí, pra, né, usar o que tem disponível pra fazer, tá? Essa live de hoje não vai ficar salva, pelo menos pelos próximos dias, né? A gente vai demorar um pouquinho pra colocar no IGTV. A gente quer que, né, vocês participem aqui ao vivo com a gente, por isso que a gente faz as lives ao vivo, né, pra participar, tirar dúvida já na hora, né? Como se fosse quase que um presencial. Só não dá pra experimentar, vocês vão ter que experimentar o que vocês forem fazer, né? E aí a base que a gente vai fazer é uma pâte sucré. Uma pâte sucré é uma das 3 massas principais da confeitaria francesa. Elas são pâte sucré, pâte sablé e pâte brisée, tá? Hoje a gente vai fazer a pâte sucré. A gente vai fazer ela na batedeira, mas daria pra fazer na mão também. A gente vai fazer ela pelo método da cremage. As tartes e tortas, elas podem ser feitas por 2 métodos, tá? A cremage e a sablage. Cremage é essa que a gente vai fazer aqui, batendo manteiga e açúcar. E a sablage é quando a gente faz uma areinha, né? Uma farofa molhada com a mão ou também aqui na batedeira com os ingredientes. E elas dão dois resultados de massas diferentes um pouquinho, né? Dependendo do que tu vai escolher pra fazer a sua torta, ou a tarte, no caso. Podemos começar, então? Já tá ok aí? Todo mundo tá escutando? Tá? Não tá travando? Tá tudo bem? Por causa que, como eu falei, nossa internet tá meio, né? Meio assim, oscilando. Então digam aí o que se tá legal, assim, a internet tá boa ou se tá funcionando ok. Tudo certinho. Então tá. A gente vai usar manteiga, eu derreti ela um pouquinho no micro-ondas, porque aqui tá muito frio hoje e ela tá endurecendo assim bem rápido. Então até fora da geladeira, na verdade, ela ficou dura, não ficou em temperatura ambiente. Então eu joguei ali uns 10, 15 segundos no micro-ondas. Ficou um pouquinho assim derretida, mas não faz mal, tá? O importante é que ela tenha ainda umas partes que não derreteram, né? Que estejam ainda sólidas. A gente vai usar trigo também. Vamos usar açúcar impalpável, é este daqui, o açúcar que tem amido junto, e uma pitadinha de sal tem aqui junto. E vamos usar 25 gramas de ovos.
A receita eu vou colocar depois no final, tá? Mas 25 gramas de ovos, como, né, Patrícia? Se um ovo pesa 50 gramas em média. Abre o ovo, bate com um garfinho e pesa 25 gramas. Assim, simples assim, você tem metade de um ovo. Tá? Então eu vou fazendo aqui e aí vocês vão falando aí se tiver alguma dúvida, alguma questão, tá? Estão perguntando por que esse açúcar já. Esse açúcar... Qualquer pergunta, por que o açúcar? Por que esse açúcar? Acho que é o impalpável que tu comentou, né? Por que então, o açúcar impalpável e não o refinado, por exemplo? O impalpável, ele tem um pouquinho de amido na sua composição, mas não é por esse motivo que essa receita leva o açúcar impalpável. Ela leva esse açúcar porque ele é moído muito, muito, muito fininho, né? Vocês sabem que o açúcar é bem... Ó, é quase um pozinho de tão fino. E esse tipo de açúcar deixa uma base, né, uma massa de tarte mais lisa. Se você for usar o refinado, ela vai ficar com um aspecto um pouquinho mais granuloso, a superfície da tarte, tá? Da massa. Por isso que vai o açúcar mais fino. Mesma coisa se você usar açúcar cristal, ele não chega a dissolver bem, né? Esse aqui dissolve muito bem, por isso que ele fica uma massa mais lisa no final. E o açúcar cristal e o refinado ele é um pouquinho mais grosso, aí ele deixa não deixa tão regular a massa. Isso, acho que é essa mesma pergunta, né? Ela só perguntou se utilizar outro tipo de açúcar se difere no gosto. Não, açúcar é açúcar. Refinar, quer dizer, se for usar o mascavo, né, que é um açúcar não tão refinado, aí sim, aí vai ficar com um gostinho lembrando a cana, né, o melado de cana e tal. Mas se for usar refinado, cristal, ou o açúcar impalpável, ou o açúcar de confeiteiro, aqui poderia substituir melhor pelo confeiteiro que não tem amido, porque o amido é tão pouquinho que não faz diferença nessa massa, né? Aí seria melhor, mas os outros açúcares vai adoçar igual, né? Vai dar estrutura igual. A única diferença é que ele é mais moidinho, tá vendo? Olha, bem fininho. E isso que faz deixar a massa mais lisa. Ok? Ó, aí aqui eu tenho a manteiga amolecida. Eu tô usando a batedeira com esse batedor aqui, ó, raquete, tá? Porque eu não quero incorporar ar, eu só quero misturar. Dá pra ver bem aí nessa... Dá pra olhar aqui dentro? Dá pra ver bem. E o açúcar primeiro. E a gente vai bater até formar um cremezinho um pouquinho mais claro. Que nem como se fosse para fazer bolo, assim, né? Mais um pouquinho só. Tudo certo. Tem que falar, né? Se estiver travando aí, vocês podem facilitar.
Ó, formou um creme assim, ó, mais claro, tá? Tá vendo, ó? Mais claro e mais fofinho. Dá pra ver? Formou esse creme. Aí a gente vai continuar batendo e vai adicionar o ovo, ok? Fazer nossa pâte sucrê. Quer mostrar uma prévia já de como vai ficar depois? Não? Mostrar uma prévia de como vai ficar? Depois, agora não. Curioso já. Tá curioso? Ah, tu não comeu, né? Eu comi já, eu fiz ontem. Não trouxe pra mim dessa vez? Não trouxe pro marido, meu Deus, comi sozinha. Só até misturar também os ovos, tá? Ó, eu acho tão bonito. Fica assim mais clarinho, bem fofinho. Como eu falei, dá pra fazer uma torta maior dela também, tá? Não precisa ser só a tartelete pequenininha, né? Que eu quis trazer essa porque, né, é uma coisa diferente e tal. E ela também é chamada, eu não sei se vocês sabem, mas esse tipo de torta, de bolinho, né, torta, tarte, que a gente come assim, em porção individual, se chama petit gâteau, tá? Porque petit é pequeno e gâteau é bolo, né? Então são bolos pequenos. Essa aqui é a tradução do petit gâteau francês e é como eles chamam lá na França. Qualquer, não é um docinho, que nem aqui a gente chama o de chocolate, né, de petit gâteau. Não, qualquer docinho, seja torta, bolo, né, pequenininho, que dê pra comer assim em porção individual, é chamado de petit gâteau. E aí aqui a gente chama aquele outro, né, o de chocolate só. Mas qualquer docinho é petit gâteau, ó. Viu? Ficou mais claro, mais fofinho, criou um volume, né, um pouquinho de ar. Estão perguntando onde se encontra esses anéis perfurados de tartelete, mano. Esse aqui eu comprei na internet como aro. Aro pra torta, aro pra bolo, mas tem na loja santoantonio.com.br. Aro pra mini bolo, aro pra mini torta, uma coisa assim. Tá? Coloca lá. O mini aro. Esse aqui é o de 6 de diâmetro. Faz sentido. Ele tem 6. O outro que eu tenho maior é um pouquinho a 7. Esse tem 6 de diâmetro. Tem esse formato, ele tem formato compridinho. E ele tem quadrado também. Eu tenho todos os 3. Eu adoro essas tortinhas pequenininhas. Acho que fica tão assim, delicadinho, né? Pra gente servir e tal, fazer. Agora, vou botar mais um pouquinho. Ó, agora na velocidade baixa, na menor que tiver, eu vou adicionar o trigo, tá? E aí eu vou misturar aqui na batedeira só até ele se juntar. Até ele juntar todo no batedor. E aí eu paro de bater, porque senão a gente vai desenvolver muito glúten e aí não é o que a gente quer, uma massa de torta dura, né? Então é só até ele misturar, até ele juntar. E misturar também. Eu jogo meio que tudo de uma vez, tá? A batedeira até é meio rápida demais, esse processo pode fazer na mão. Caso a sua batedeira seja muito rápida, que nem a minha. Ó, juntou, é isso aí. Tá vendo, ó? Ele fica seco, ele não fica uma massa molhada que gruda na mão, tá vendo? Ó,
Ela fica macia, mas ela fica sequinha. Por isso que é importante, né, o ovo pesar e tudo, porque senão ela vai acabar ficando uma massa muito líquida, daí vai ser ruim de manusear. Então, por isso que a gente pesa, né? Ó, e o restinho que ficou ainda do trigo eu vou mexer só assim, ó. Só até ele juntar. Ó, formou a bolinha e é isso aí. Tirar a batedeira, que não vamos precisar agora. Aí assim, muitas receitas, né, e modos de preparo, dizem para colocar essa bolinha aqui, né, num plástico e colocar na geladeira para descansar. Ela vai precisar descansar na geladeira, né? O glúten, ele foi agitado aqui, ele vai precisar relaxar aí na geladeira. A massa fica mais firme, é mais fácil de manusear e o glúten se desenvolve menos em temperaturas baixas. Só que se você colocar essa bolinha aqui, ela vai levar pelo menos 1 hora para gelar e firmar aí, né? E relaxar bem o glúten. Então eu já vou abrir ela agora e eu vou levar ela aberta entre 2 papéis manteiga, né? Entre duas folhas de papel manteiga, para ser mais fácil de manusear. E também ser mais rápido, né? Até porque eu não vou deixar o tempo que precisaria deixar, né, ao certo na geladeira. Essa massa precisaria ficar pelo menos meia hora descansando na geladeira, assim, aberta. Só que aqui a gente não tem meia hora, né? Meia hora para terminar depois de assar é muito tempo. Eu vou deixar ela só 10 minutos. E o que acontece se a gente deixa menos tempo, que é o que provavelmente vai acontecer com a minha massa? Ela vai encolher no forno. A gente vai, né, montar aqui no aro e ela vai encolher. Por isso que a gente precisa respeitar o tempo correto de descanso da massa na geladeira, ok? Por isso eu quero deixar bem claro pra vocês que aqui eu não vou conseguir deixar por causa do tempo da live e tudo mais. Só que precisa ficar mais tempo descansando. Morel, okay? Se tu quiser dar uma resumida só do que fez até agora, pro pessoal que chegou um pouco depois. Vou dar uma resumida. A gente fez a pâte sucré, tá? A pâte sucré, ela vai açúcar de confeiteiro, trigo, ovos e manteiga e uma pitadinha de sal. E eu misturei a manteiga com o açúcar na batedeira até formar um creme. Coloquei os ovos, bati mais um pouquinho e coloquei o trigo. E aqui é o resultado. Bati o trigo só até ele misturar, né? Não fiquei batendo. E aí formou até ele juntar assim, ó, numa bola na batedeira. E aí aqui tá o resultado, eu já tirei, tá? E agora eu tô explicando o tempo de descanso. Essa massa aqui, ela dá pra fazer também biscoito, né? Bolachinha assim. Abre ela, deixa gelar, corta e assa. Ela fica muito saborosa. Massa à base de manteiga, né? Então já viu, né? Manteiga. Mais uma dúvida aqui só rapidinho. O descanso da massa tem que ser aberto ou em bola? Então, era como eu tava explicando antes. Em bola também pode ser. Só que vai deixar pelo menos 1 hora na geladeira. Se for aberto, vai ficar meia hora. E perguntando também se teu papel manteiga é importado ou nacional, né? Porque já viram que o importado, a qualidade é bem superior. Ah, com certeza, né? Mas daí, nesse caso aqui, não vai fazer diferença porque ela não precisa ser amanteigada, né? Tem o papel manteiga importado até, eu acho que ele é amanteigado, né? Que não gruda de jeito nenhum. Aqui é só pra abrir a massa mesmo, então pode ser qualquer papel manteiga que tiver. Olha o meu rolo que eu tenho em casa. Ai, chapéu, lá na doceria eu tenho um rolo bem mais profissional e maior, né? Que daria conta mais do recado aqui. Mas é porque aqui em casa, né, pra abrir pizza, esse aqui resolve. Aí ele é pequenininho. E aí eu vou abrindo entre 2 papéis de manteiga ou até entre 2 plásticos também. Dá pra abrir polvilhando o trigo, né? E indo, né? E vai abrindo e tal. Mas aí você vai adicionando um pouco mais de trigo, daí a massa às vezes acaba ficando muito dura porque já tem excesso
né, do próprio trigo. Daí eu não gosto, eu prefiro abrir ela assim, entre dois papéis ou entre dois plásticos, tá? Vou botar esse aqui de volta, que tá escapando. As pontinhas, que tem mais espaço. Uma massa bem sensível, só que, ó, tá vendo? Ela não gruda. Essa aqui, ó, vou dizer pra vocês, é a única massa de torta que vocês vão precisar fazer na vida. E eu adoro. E aí a gente vai abrir ela com mais ou menos uns 3 milímetros de diâmetro. Eu vou mostrar mais ou menos pra vocês. Ela não pode ser muito grossa, até porque, né, vai nesse arinho aqui, ó, senão ela vai ficar muito grosseira, né, e até um pouquinho dura às vezes de morder. Então, se ela for uma torta maior, até pode ser um pouquinho mais grossa, mas com 3 também fica bom pra torta tarte maior. Tarte aberta, né, torta fechada. Tarte aberta, com recheio aparente. Torta, que nem a torta de maçã, ou que vai uma massa por cima, né? Deixa eu ver aqui se já deu. Já. Deixa eu ver se dá pra mostrar a espessura. Ó, a espessura do meio ali, dá pra ver? Sim. Do meio da torta, desconsidera as laterais, que as laterais acabam ficando um pouquinho mais finas, né? Mas ali do meio, ó, uns 3 milímetros mais ou menos. Dá pra ver bem, Renan? Uhum. Isso? Show de bola. Podia repetir os ingredientes da massa, Maurício? O pessoal que chegou um pouco Os depois, ingredientes, eles vão ficar depois, eu Disponível, vou... eu vou colocar depois, tá? Mas é ovos, trigo, açúcar e manteiga e uma pitadinha de sal. Aí eu vou levar ela assim agora, aberta, na geladeira. Como eu falei, ela precisaria ficar meia hora, ok? Mas eu vou deixar só 10 minutos ou uns 15 pra ver se eu já consigo trabalhar com ela. Porque ela tem que estar firme, né? Tem que estar durinha. Pra daí a gente dar continuidade aqui na live, né? Que se eu for deixar meia hora, a gente só sai daqui amanhã, né? Tá? Mas ela precisa ficar meia hora pelo menos. Senão ela encolhe muito fácil no forno. Porque o glúten não chegou a relaxar que chega. Ele foi agitado, né? A gente trabalhou, então ele precisa desse tempo pra descansar, ok? Deixa eu botar aqui meu timer. E aí, agora a gente vai fazer a nossa ganache. Nossa ganache de recheio. Eu tenho aqui mel, chocolate 70% e creme de leite fresco 35% de gordura, ok? Mas antes, eu quero mostrar pra vocês o chocolate que eu uso, né? Esse daqui, ele é o chocolate da Nugali. A Nugali é uma empresa aqui de Pomerode, perto da minha cidade, que tem chocolates, que faz chocolates, né? E tem chocolates premiados, ó. Esse aqui é um chocolate que eles têm premiado com a International Chocolate Awards Gold. Então eles têm aqui o selo dourado, né? O Gold de premiação, que acredito que seja o maior, né? O Gold. Porque existe o Gold, o Silver e o Bronze, né? Esse aqui é um chocolate 45% premiado deles com nozes, não, esse só é o leite, né? Tem uns que tem nozes, castanha e tudo mais. Mas não é esse que eu tô usando, eu tô usando o 70% deles, é porque eu não tinha a embalagem do 70%. Só queria mostrar a marca pra vocês verem, ó. Eles entregam no Brasil todo o site, né, da Nugali. E nugali.com.br. E por que eu tô falando pra vocês desse chocolate dessa marca, né? Porque ele é um chocolate nacional,
Eu tô usando ele, né? Por quê? Porque ele é um chocolate nacional de muita qualidade, dá pra ver que vocês, né? Que ele tem selo de prêmios. E ele é também do meu estado, né? Ele é daqui do lado da minha cidade. Então, por isso que eu tô aos pouquinhos, né? Ainda uso também o belga, uso o Cical, são os que eu mais uso normalmente, Cical, o belga. E tô começando a usar mais agora o da Nugali, porque eu quero fortalecer as empresas do meu estado, né? E do meu país. Então, comprando, adquirindo deles, eu também fortaleço né, esse ramo aqui do meu, né, da minha região, que é feito no Brasil, do meu país também faço crescer, né? Então, deem uma olhadinha lá se vocês se interessarem, ou também procurem no estado de vocês. Às vezes tem alguma empresa que faz um chocolate de muita qualidade, às vezes não sabe, que a mídia vem só pra cima da gente, que é só o belga, é só esse aqui, só o Hard, só o Cical. São chocolates de muita qualidade, não tô falando que não. E eu uso, óbvio que eu uso o Calebo, uso o Cical, eu adoro. Mas mesclar às vezes um pouquinho, né? Chocolate mais regional aí da sua cidade. Tu traz essa diferença também para os teus produtos. Tu vai dizer, é feito com chocolate aqui da nossa região, é feito com, sei lá, geleia aqui da minha cidade, é feito com, entendeu? Para ajudar a fortalecer o regional, né? Isso é importante e traz o diferencial pro teu produto. Fechou. Rapidinho só aqui, acho que da massa ainda, perguntar se pode ser no freezer também. Provavelmente a gente vai descansar a segunda vez no freezer. Eu que não vou descansar aqui porque não tem espaço no meu freezer e nós estamos sem o tempo também. Eu vou deixar na geladeira a segunda vez também. Mas poderia ser no freezer sim. Aí diminui um pouquinho, né? Em vez de meia hora, uns 15 minutos só pra ele dar uma firmada. E o pessoal lembrando também do desafio da última live, quem participou já, eu né? queria saber quem fez. Ó, tô esperando chegar minhas amenas de Cupuaçu para fazer o desafio da última live. Ai, que Madame legal. Doce Joinville. Aí, ó, já tô então esperando, quero ver o resultado de como é que vai ser esse negócio. O pessoal falando que gosta bastante de chocolate no galho, né? Perguntou se tem no Rio. Quem conhece O pessoal perguntando se no Rio de Janeiro tem essa marca, né? Se é o pessoal do Rio. Então, eu não sei, mas eles têm o site, né? No gali.com.br e eles vendem lá, tem lá, no canto superior direito, tem uma sacolinha de compra, daí você clica lá, vai direto pro site da loja, né? E aí eles vendem barras de 500 gramas, tá? Ele fica... Uma barra de 500 gramas fica R$40. Então, quer dizer que o quilo é 80, né? Ele talvez fique um pouquinho mais caro que o belga, tem que fazer as contas. Mas você não vai usar um monte, né? Vai usar um pouquinho lá de vez em quando pra dar uma mesclada nos seus produtos. Vale muito, muito a pena, porque como eu falei, é chocolate premiado, né? Isso. Tô perguntando se pode usar creme de leite de lata. Não pode, porque esse aqui tem 35% de gordura. E o de lata tem só 25% de gordura e tem soro junto, soro de leite. Esse aqui não. Esse aqui tem leitelho e a gordura do leite, tá? Por isso que um é creme de leite fresco e o outro é o de latinha. Esse aqui precisa refrigerar e ele tem essas características. O de latinha já tem outras características. Dá uma olhadinha lá Lá no meu feed tem uma aula sobre creme de leite, eu falo sobre todos eles, falo as características de cada um, bem explicadinho, aí você vai conseguir ver e entender como que funciona cada um deles e por que algumas substituições dão certo e outras não, tá? Isso aí? Então vamos fazer a nossa ganache de chocolate. Primeiro eu vou esquentar o creme de leite com o mel. O mel aqui, ele entra como O mel, ele é um açúcar invertido, né? Natural. As abelhas fizeram esse açúcar invertido pra nós. E o açúcar invertido, ele ajuda principalmente em textura e evitar cristalização, tá? Então, para não deixar aquele aspecto meio... A gente come algum creme ou até um brigadeiro ou alguma coisa desse tipo, que a gente sente aquele açúcar assim bem, né, mastiga entre os dentes, bem fininho, ele ajuda a prevenir, assim como a glucose, né? E o próprio açúcar invertido. E o mel, mesma coisa. Além do saborzinho, né, que ele vai dar um pouquinho mais. Eu não tenho mais espátula? Tenho sim.
Cadê aquela uma do... Ai, eu acho que ficou pra lavar. Vou usar essa aqui. Tá do Eu Mickey? vou lavar essa aqui. Ligeirinha. A minha outra do Mickey ficou, acho que, no escorredor. Eu vou usar essa aqui. Posso pegar, né? Não, pode. Eu vou usar aqui. Aqui poderia substituir o creme de leite 35 pelo creme de leite 45%, né? Que a gente chama de nata também. Mas vai ficar um creme bem mais pesado, porque tem mais gordura, né? E mais gorduroso, assim, na boca, né? Então, às vezes, não é tão agradável assim. Melhor é pra esse caso aqui, o 35. Por que que o meu creme de leite 35 é assim tão espesso? Porque aqui na minha região, essa marca que vende o 35% tem o de garrafinha, né? Que é mais líquido. E essa daqui, que vende o 35 também, ele adiciona goma carragena, pra deixar assim mais firme, sabe? Mas não faz diferença no nosso creme não, só o fato de ele ser 35, né? Ou 45, a porcentagem de gordura aqui no caso. A goma carragena deixa mais espesso assim. Não sei por que eles faziam isso, porque não tinha necessidade, mas a indústria, né, vai entender. Aí o mel aqui também. Esse mel aqui, meu, é de flor de laranjeira, mas pode ser qualquer mel. E aí vamos ferver. Enquanto isso eu vou botar meu chocolate. Aqui pode usar o chocolate 65 ou 70%, tá? Pra essa receita. Na verdade pode usar até o chocolate 50, né? Se não quiser, às vezes, um tão amargo. Mas ele não vai ficar tão firme quanto esse creme aqui, né? A quantidade de massa de cacau interfere também na textura e na firmeza dos cremes, né? Então, esse aqui tem 70% de massa de cacau, hein? Por isso que... Deixa eu ver como é que tá. Desliguei aqui primeiro. Deixa eu ver. Aí ela já firmou. Ó, vê? Ela fica durinha. Vou fazer primeiro, tá? Bem ligeirinho. Tem que trabalhar ligeiro com essa massa, porque ela já começa a entrar em temperatura ambiente. Se bem que a minha temperatura ambiente aqui tá fria, né? Então... Mas tem que trabalhar rapidinho com ela, tá? Deixar um pouquinho de lado creme de leite, já finalizamos, ok? Ó, eu vou tirar, ela tá ainda meio molinha, mas eu vou tentar fazer assim, vou tirar de um lado, vou virar e vou tirar do outro também, porque senão ele começa a amolecer e aí começa a grudar. Por isso é importante soltar os dois lados do papel. E aí a primeira coisa que eu vou fazer é cortar umas tiras. Eu vou usar esse daqui, que é o meu cortadorzinho de... Até de pizza resolve. Mas pode ser de qualquer cortador de... Até faca, qualquer coisa, tá? Eu vou cortar, ó, seguindo mais ou menos a altura desse... Um pouquinho mais até, né? Pra ter uma sobra pra eu conseguir cortar mais depois. A altura desse meu arozinho, tá? Primeiro eu vou fazer isso, porque essa tira é pra fazer aqui em volta. Essa aqui ficou muito fina. Corta um pouquinho maior. Ó, pensa na doideira. Aqui a gente tem que trabalhar mais rapidinho, porque se ele começar a amolecer, não tem problema, né? Volta pra geladeira. Mas, pra ele não começar a grudar, daí é ruim de manusear, sabe? E aí, ó, ele já tá meio molinho. Vou pegar minha faquinha.
E eu tenho essa espátulazinha aqui. Não, esse aqui não vai dar, esse tá muito fininho. Vou pegar esse aqui. Essa espátula pra ajudar, ó, a tirar. E aí eu ponho assim. Ó, a massa tá muito molinha, mas eu vou fazer mesmo assim. Tem que estar mais firme, que é mais fácil de manusear. Eu vou colocar ela aqui. Por isso que eu falei, meia hora na geladeira. Muita concentração agora. E aí vai grudando na lateral, ó. E aqui eu vou cortar. Esse aqui ficou duplo. E aí emenda ali, ó. Ok? Deu pra entender? Vamos ver se eu consigo fazer mais um. Acho que não, que a massa já ficou muito mole. Ela é uma massa muito delicada. Aí assim, se ela... Ah, quebrou aqui no meio. Não tem problema. Emenda 2 pedaços, né? De massa. Por exemplo, você vai fazer numa forma grande, num aro grande de 18 de diâmetro. Dificilmente você vai conseguir tirar uma tira gigante. Pode até conseguir, mas às vezes ela quebra, né? Ou cai ou tal. Então é só, faz 2 pedaços, né? Emenda. Faz metade, depois outra metade e aí emenda. Dá pra ver bem? Uhum. Esse aqui deu bem certinho o tamanho, ó. Ó, tá vendo? Fiz toda a lateralzinha, gruda. E aí em cima ele sobra, mas daí eu vou cortar a rebarba já, tá? Eu vou fazer aqui, ó, agora o que eu faço? Eu aperto. Deixa eu cortar primeiro. Vem com uma faquinha, ó, de dentro pra fora. E aí ele fica com acabamento bonito. E aqui eu aperto, ó, e ele já corta embaixo o tamanho que eu preciso. E a mesma coisa que esse aqui. Aqui que ele fica mais geladinho aqui do lado. Cortar. Todo mundo concentrado comigo? E aperta, ó, e ele já corta embaixo. E aí faz todas, né, que precisa, a quantidade que quiser. Eu vou fazer só 2 hoje, pra mostrar aqui pra vocês. E aí, eu vou pegar uma forma. Posso usar essa manteiga de sorvetinha pra forrar. Precisa assar em cima de um papel manteiga ou um tapete de silicone, tá? E aí agora, com muita calma, eu vou tirar as laterais em volta, ó. Todo mundo entendendo tudo até agora, então. Nenhuma dúvida. Concentraram comigo. Prestando bastante atenção, pelo jeito. Então, tá bom. E aí agora... Vou passar a espátula aqui embaixo com muita delicadeza pra ele não... Porque ele tá muito... Como tá muito mole... Quando ela tá... Por isso que a gente tem que fazer gelado, né? Que daí é mais fácil de ela desgrudar e tudo mais. E se ela tá muito mole, ela fica muito delicada e já logo rasga, sabe? Puxar com calma. Não rasgar. E, ó,
vendo? Aí eu vou colocar aqui. Apertar pra juntar bem apertar pra juntar bem a tira, né? Com a massa embaixo. Fazer outra. Soltou. Perguntando se a live vai ficar salva, isso aí acho que não, né? Não vai ficar salva. A receita tá disponível depois? Vai estar disponível sim. Depois eu vou colocar. Já soltou. Tá outra aqui. Uma apertadinha. E juntar. Ó, passa o dedo assim, ó. Trabalhar com a massinha menorzinha é um pouco, né, coalho pequenininho é um pouco complicado, mas vale a pena. Fica tão bonitinho. E aí, a gente vai fazer furinhos, ó. Pro ar passar um pouquinho melhor e assar. E assar melhor embaixo também, tá? Aí a gente vai assar agora ela sozinha, assim. E esse método de assamento que a massa vai sozinha, ela se chama assamento a branco. A branco é quando ela vai assim, né, pro forno, e o recheio a gente já cozinhou, já fez, tal, que nem o caso aqui da ganache. A ganache não vai junto no forno. Então esse aqui é o assamento a branco. E existe o assamento completo também. O assamento completo é quando a gente coloca o recheio aqui dentro e daí vai tudo pro forno, tá? Então agora, como que é o correto? Ela vai pro freezer para congelar mesmo por 15 minutos, tá? E depois de lá vai direto pro forno quente, né? Pro forno pré-aquecido. Isso deixa a massa mais crocante e também dá tempo... Aqui a gente mexeu de novo, né? Dá tempo pro glúten também relaxar de novo e tudo mais, e a massa não encolher tanto. Outra coisa que dá pra fazer, principalmente em massas torta maior, né? Que vai assar sozinho, que é esse assamento a branco. Colocar grãozinhos de feijão ou de arroz como peso, né, pra massa não encolher no forno. Coloca um papel manteiga aqui e joga os grãozinhos, né, até ele cobrir, e aí esse peso vai evitar com que a massa encolha. Isso nos 10 primeiros minutos, depois deixa assando sozinha. Então, perguntando, não precisa pôr feijão? Assim, eu já fiz algumas vezes essa massa e ela não encolheu. Como eu já fiz algumas vezes, ela encolheu. Muito depende do manuseio que a gente tem, né, com o trigo e com a massa em si. E do tempo de descanso. Eu tenho praticamente certeza que hoje que a minha massa vai encolher. Porque ela vai ficar pouco tempo descansando. Ela precisaria congelar agora e tudo mais. E eu vou deixar ela só um pouquinho na geladeira, até por causa do tempo que a gente tem aqui. Mas lá nas instruções de como fazer, eu vou falar certinho, se você seguir, dificilmente vai dar errado, tá? Mas coloca os pezinhos, que é pra garantir. Porque a massa, normalmente essa massa branca, ela encolhe bem mais do que a massa de chocolate, por exemplo, a de sucrilhos de chocolate e tudo mais. Mas aqui eu não gosto de botar muito na pequenininha, não. Nunca fiz, na verdade, na pequena eu não gosto. Na grande eu já fiz, de colocar o peso, tá? Vamos ver como é que vai dar. Se não der certo, aí eu vou mostrar pra vocês também. E vocês vão verem. Não, realmente eu vou botar o peso que é melhor, não vou botar. Aí vocês, conforme o resultado, né, vão decidir o que vocês acham melhor trabalhar pra vocês, tá? Mas, como eu falei, agora 15 minutos no freezer. Era ela sair bem congelada. Eu tô sem espaço aqui no meu freezer, vou deixar ela na geladeira 10 minutos só, que também é por causa do tempo que a gente tem aqui, tá? Essa massa só uma perguntinha, aqui, pedindo, pode fazer em forma de pão de mel também? Uma massinha, 2? Pode usar a forma que quiser, né? Eu gosto de usar o arinho porque, né, eu tenho eles tal, e eu faço a tira, né, e coloco depois e recorto as laterais. Mas no de pão de mel, corta uma... Aí você, no pão de mel eu vou mostrar aqui. Quando você tem uma forma que o fundo não é removível, ou quando não é o aro, né, quando você tem a forma fixa, aí você recorta mais ou menos o tamanho, vai
que a minha forma é, né, pequenininha, que nem a do pão de mel. Você recorta com uma faca assim, ó. Tá dando pra ver? Uhum. Aí, você cortou com a faca, aí você pega, gelada, né? Você pega essa massinha aqui e coloca por cima da forma e aí vai moldando dentro, né? Ó, pra não pegar também aquele pedação de massa gigante, né? Que é ruim e vai quebrar. Aí você tira essa daqui. Ó, tira as laterais. Puxa só essa do centro e coloca dentro da forminha que você tiver, né? De empadinha, de pão de mel, qualquer uma que dê o formato certinho. A de pão de mel fica bem bonitinha, tem um formato bem legal pra fazer a nossa massa. Isso aqui, pra fazer a nossa tartelete. Isso aqui pode ser feito com a forma grande também, né? Se não quiser fazer tiras, corta um pedaço maior do que a forma, né? E encaixa dentro e vai acomodando sem puxar. Cada vez que a gente puxa, mais chance tem de encolher. A gente só acomoda, dobra a massinha e acomoda dentro. Tá bom? Mais alguma dúvida em relação à massa? Essa aqui... Vou esperar um pouquinho, que às vezes demora, né? Pra chegar no... Essa massa aqui... Perguntar se as sobras de massa podem juntar e abrir novamente depois. É isso que eu ia falar. Junta, abre, gela e aí faz o formato que precisa novamente, sem problema. E o que sobrar, que não for, né, usar, coloca num plástico e congela. Dura até 90 dias congelada essa massa crua. Assada também ela, né, poderia ser. Mas que sobrou um pouquinho de massa, né? Congela ela depois, deixa ela na geladeira ou em temperatura ambiente, abre e continua, ó, assim. Ela funciona muito bem, já fiz várias vezes isso, tá? E aí assim, ó, eu coloco no plastiquinho e congelo, que é o que eu vou fazer, porque esse aqui eu não vou usar mais. Coloco o nome, né, a pâte sucré e a data e congelador. Gente, é 15 para as 8? Quase 10 para as 8 já. O tempo voa. Meu Deus! O pessoal perguntando se pode congelar massa, que tu já respondeu, né? Congela. 90 dias, Isso. assim, ó, no plastiquinho, que nem eu tô fazendo aqui, ó. Então você pode fazer a massa num dia e trabalhar no outro dia. Melhor ainda Tranquilo. é fazer a massa num dia e trabalhar só no outro. Porque daí ela vai ficar mais macia, né? Vai ter descansado o glúten bem, geladinha. É o ideal. Vamos então... Vamos ver, hoje provavelmente vai passar das 8. Daí a gente vê o que se o Instagram tá dando. Disseram que tá dando pra passar, né? De 1 hora no Instagram, então. Ó, aqui tá o meu creme de leite, tá? Com o mel, creme de leite fresco, meu chocolate. A gente vai ferver e jogar aqui em cima, fazer a nossa ganache de recheio. Essa ganache cremosa. Meu Deus, o tempo voa mesmo, né? Nossa, falei tanto assim. Não, mas é porque massa, eu já sabia, massa é meio de tarte, assim, né? De torta. Ela precisa de um tempo. Outra pergunta aqui, amor. Como descongela para usar? Talvez deixe um tempo fora? Olha, qualquer eu recomendação? deixo em temperatura ambiente pra eu conseguir abrir ela e deixar esticadinha, que nem eu mostrei pra vocês, né? Quanto e aí tempo mais ou menos? De novo Até aí descongelar. ela vai ficar pra descongelar, é rapidinho, uma meia hora. Depende da temperatura que tá na sua cozinha, né? Mais uma meia hora descongela. E aí eu abro ela e aí eu ponho o papel manteiga em cima, embaixo, né? Abro e ponho na geladeira e daí continuo o processo como eu mostrei ali pra vocês, né? Ó, ferveu. Isso aí. Vou colocar em cima do nosso chocolate.
pessoal que chegou um pouco depois, ou que acabou perdendo nisso, né? Quer dar uma resumida do que fez até agora, amor? Vou dar uma resumida. Vou dar uma resumida, sinopse. tá? Porque não vai ficar salva a live. A gente fez primeiro a pâte sucré, tá? A gente fez na batedeira com o batedor raquete, bateu a manteiga com açúcar impalpável para formar um creme e uma pitadinha de sal também. Depois a gente adicionou o ovo e o trigo. Misturou só até ele juntar tudo no batedor, a massa, tá? Aí eu tirei, abri entre 2 papéis manteiga, assim, né? Entre 2 folhas. Abri com o rolinho, deixei ela bem esticadinha e aí coloquei na geladeira. Tem que ficar na geladeira pelo menos por meia hora, o primeiro descanso. Aí eu tirei, cortei ali as tiras, né, e o formato do meu aro, ou da forma que você for usar. Furei o fundo e voltou pra geladeira por mais meia hora, ou pro freezer. Melhor ainda é no freezer por 15 minutos, pra ele congelar bem a massa, ela ir pro forno congelada, porque daí ela sai bem crocante, tá? Ela fica bem crocante com esse processo e o glúten descansa mais um pouquinho. Perguntando se pode derreter o micro-ondas, o creme de leite e o mel. Pode. Se ele chegar uma temperatura que vai derreter o chocolate, pode fazer. Perfeito. Pode ser o açúcar refinado? Também acho que então, eu expliquei lá no início que o açúcar refinado, ele é um pouquinho mais grosso que o açúcar impalpável ou açúcar de confeiteiro, né? Aí isso deixa a cobertura a massa, ela vai ficar um pouquinho mais meio que granulosa, assim, por causa do açúcar, que ele não derrete totalmente. Aí, com o açúcar impalpável ou o açúcar de confeiteiro, fica um acabamento mais liso a massa, sabe? Fica mais homogêneo. Por causa disso que a gente usa o açúcar impalpável ou de confeiteiro, tá? Mas se quiser pode usar também. Se não, né, não se importar com essa questão. Ó, vou usar o mixer pra colocar, emulsionar bem, ficar mais lisinho. Senti o cheirinho de chocolate aqui já, tá bom demais. Oi? Já senti o cheirinho de chocolate aqui. Chocolate 60%, né? Ó, o mixer ele deixa um acabamento bem mais liso na ganache. Então, sempre que puder, use, faz diferença. Já vou continuar, tá? Ela já tá mais geladinha, mas ainda não é o suficiente, tá? Eu vou colocar porque senão a gente vai acabar ficando muito tempo esperando, né? A massa fica pronta. Mas tinha que ficar pelo menos meia hora na geladeira ou 15 minutos no freezer. Só deixei 10. Deixa eu ver a temperatura. Forno médio, tá? De 15 a 20 minutos. Vou botar 10 primeiro pra ver como é que ele vai ficar. Esse meu forno, olha. Uma ganache muito mais bonita com a... Olha aqui a diferença que tem aqui no batedor, vou mostrar pra vocês. Ó, aqui em cima, dá pra ver ali? É a ganache que ficou em cima, né? Não acabou não pegando na lâmina, né? Fazendo emulsão. É só a ganache que a gente misturou na mão. E aqui embaixo, ó. Olha a diferença. Bem mais lisa, bem mais cremosa. Porque as lâminas ajudam a emulsionar, né? Toda a gordura. A gordura do creme de leite, da manteiga de cacau. Então, invistam no mix. Tá fazendo liquidificador também, tá? Mas esse aqui a gente tem ou num processador, sabe?
Pessoal dando os parabéns pela live, estão gostando de bastante. Tem o pessoal que tá com a internet um pouco ruim, tá caindo também, pedindo pra salvar a live pra ver depois. Ai, eu vou salvar, mas só vai daqui a um tempo, tá? Não vai agora pra... Pessoal que tá por dentro do teu curso e que tá pra sair, amor, tá dizendo que tem que ficar sabendo quando sair, né? Pois é, assim, ó, pessoal, eu até botei umas informações no início dessa semana. O curso era pra sair no final do mês passado, no caso, né? Só que a gente tava com bastante coisa ainda pra editar os vídeos e fazer alguns conteúdos que precisavam ainda ser terminados pro curso, então ele vai sair no final do mês agora, esse é de certeza, 27 de julho. Primeiro vai funcionar assim, ó, deixa eu falar um pouquinho só como é que vai funcionar. Primeiro a gente vai fazer uma semana de imersão, né, de confeitaria francesa, vai se chamar uma minissérie de patisserie, onde eu vou ensinar as técnicas, algumas técnicas, né, algumas receitas, como fazer o acabamento de um doce francês, né, qual que é o diferencial, como é que os franceses fazem, né. Ensinar você a fazer um doce de patisserie. E essa semana de imersão, ela vai ser gratuita, tá? Ela vai anteceder o lançamento do curso. E aí já tem como vocês se cadastrarem para essa semana de imersão, né? A minissérie de patisserie. O link tá lá na minha bio, né? Entra lá no meu perfil, tem aquele link que a gente consegue clicar. Tá escrito assim, minissérie de patisserie. Tem um dedinho pra baixo, clica lá, coloca o nome e o e-mail pra você confirmar a sua presença, tá? Se não tiver cadastrado, não vai receber os e-mails com os vídeos da semana, né? Dessa semana de imersão gratuitos, né? Então, já dá pra se inscrever lá. Depois, quando essa semana terminar, essa semana vai começar no dia 27/7. Quando essa semana terminar, aí eu vou lançar o curso daí completo de confeitaria francesa, que você vai aprender tudo de cabo a rabo sobre confeitaria francesa, todas as bases, cremes, massas de tarte, de bolo, várias preparações, caldas, que mais merengue, macarrão, daí as preparações, a gente vai fazer as preparações e depois as receitas, né? Macarrão frisier, ópera, todas essas, eclair, carolinas, tudo isso que vai... No Instagram eu aviso que 2 minutos restantes. Sério? Meu Deus, e como é que nós vamos fazer? Vamos abrir outra live? Se cair, eu nunca fiz essa live que passou de 1 hora, tá? Mas se cair, fiquem aí que a gente vai voltar ao vivo, tá? Nós temos que terminar aqui nossa tarde. Perguntando só se o curso já tem valor, né? Qual vai ser o horário da imersão. Tudo isso acho que a pessoa tem que cadastrar que não tem informação, né? Vai vir ainda as informações, tá? Eu não tenho o valor do curso ainda, a gente tá finalizando, como eu falei. Mas não vai ser algo absurdo, não, né? Não se preocupem, vai ser algo bem acessível, vai dar pra parcelar e tudo mais. E a imersão não tem horário ainda, mas provavelmente no período da noite vai ser, tá? Mas isso tudo vai, informações, mas se cadastrem lá já pra garantir, tá? Pessoal comentando, entra de novo no Instagram, né? Vamos ver se dá pra continuar. Vamos ver se ele vai deixar cair. Vamos ver como é que vai funcionar, porque a gente nunca fez. E aí a gente volta se cair. Tá faltando quanto tempo? 2 minutos? 1 minuto. 1 minuto, vamos esperar então um pouquinho, que daí se cair a gente volta e daí eu finalizo, tá? E aí pra não cair no meio da preparação, porque senão é ruim, né? E aí enquanto isso, vocês vão me falando aí se tem alguma questão, alguma dúvida. Essa semana da imersão vai ser, olha, top. Tanto quanto o curso. Será que vai cair? Uma perguntinha rapidinho. Você usa chocolate nobre? Sim, usei chocolate, ó, da Nugali, tá? Que é um chocolate nacional aqui da minha região de Pomerode. E ele é 70%. Esse aqui é o 45%, mas eu usei o 70%. Pode usar o 65%. Está ao vivo. Espero o pessoal vai acessar. Voltarem, coitados. Sério. Ai, eu pensei que ele ficava ainda. A pessoa deve te comentar também no frame, mas pelo jeito muda. O pessoal tá entrando. Foi.
Já estão acessando novamente. Vamos esperar um pouquinho, tá, pessoal? Todo mundo voltar pra gente continuar. Já que não vai ficar salvo, né? Olha esse ganache. Meu Deus. E o cheiro de chocolate disso? A massinha, olha, não tá encolhendo. Não tá encolhendo. Ultimamente eu tô acertando nas massas, ó. Depende muito como a gente manuseia a massa. Se fica mexendo demais, aí o trigo normalmente faz a massa encolher mais. Já deu mais ou menos a quantidade de pessoas que tinha antes? O pessoal tá entrando aí. Então, pessoal, vamos entrando. Continuar nossa live. Se alguém tiver mais alguma dúvida, vai falando aí. Acho que já entra um bom pessoal de novo, quiser ir avançando. Qualquer coisa a gente coloca logo essa daí, já que deu essa questão, né? A gente coloca talvez salva essa... Faz um post, lá se tiver bastante comentário, talvez... Se tiver bastante comentário, bastante curtida, aí na foto que eu vou botar hoje com os ingredientes, quem sabe eu ainda coloco esse final de semana a live no IGTV, o que vocês acham? Olha, a nossa massinha, eu tava falando ali que ela não tá encolhendo, não. Eu acho que ela vai ficar, ó, top. Uma perguntinha rápida. Patrícia, qual a diferença que tem para fazer massa de bolo com ovos naturais ou aquecidos em banho-maria? Entendi. Bater os ovos em temperatura ambiente ou fazer em banho-maria aquela... Isso, qual a diferença? Normalmente os ovos com açúcar, né? A diferença é que toda vez que a gente esquenta os ovos, as proteínas, elas se coagulam, né? Quer dizer o quê? Que elas vão se firmando. Por isso que um ovo que a gente frita ou, né, faz um ovo mexido, são proteínas do ovo que coagularam. Isso, toda vez que a gente, meio que, no caso ali que a gente tá esquentando os ovos, né, em banho-maria, a gente tá pré-coagulando já essas proteínas dos ovos, que deixam uma massa depois mais firme, mais estabilizada, mais elástica, né, que não vai se quebrar tão fácil, né, porque às vezes a massa é muito delicadinha, a gente pega, ela já racha, já quebra. Então, por isso que em muitos casos a gente faz esse processo de banho-maria com gemas ou com ovos inteiros de açúcar antes de fazer de terminar a preparação do bolo, tá? A genoase é esse processo que a gente usa, esse método que a gente usa, em banho-maria primeiro. Não sei se ficou claro? Sim. Ó. Aumentei muito o meu forno. Mas ele encolheu bem pouquinho. Tá vendo? Ela encolhe, ó, fica com tem esse espaço, mas ó, foi bem pouquinho aqui, tá? Deixa eu ver se com esse aqui eu consigo tirar o meu ar. Não, acho que eu vou assim. Ó, e ele não precisa... como é uma massa bem amanteigada, eu não preciso untar, tá? Ele não gruda. Ela tá ainda molinha. Deixa eu ver se eu consigo pegar. Quente. Ó. Tá? Douradinha. De 15 a 20 minutos em forno médio, tá? Você tem que encostar nela e ela não pode estar mole, tá? Ela tem que estar firme. Se ela tiver muito molinha, muito maciazinha, ela ainda tá crua. E você vai ver, né? Pelo tom de dourado e tudo mais. Então, ela tem que estar
firme ao toque. Só como você comentou aqui, comprou um curso, tem de algumas receitas aí para utilizar, mas não tem explicação do processo e acabou ficando triste lá. Achei aquele curso que só fala da receita, né? De quem? O quê? É um curso aleatório curso... da internet, né? Então acho que não tem explicação? Não, pelo jeito não. Até já fez a massa, só não sabia o porquê do processo, né? Porque não foi explicado no curso. Então. Essa é a questão, né? A gente tem que... É bom... Quando a gente faz as coisas só porque foi dito que é pra fazer e a gente não entende por quê, é bem mais difícil, né? Ou a gente fica até meio, né, na dúvida, por que então eu tô fazendo assim? Será que é necessário realmente? E foi essa pessoa que perguntou dos ovos, né? Madame Doce, isso. Então, quando a gente entende o processo, entende, por exemplo, como funcionam os ovos, como funciona o açúcar ou trigo, qualquer coisa, aí fica mais fácil de compreender por que a gente tá fazendo assim ou assado, né? Nesse curso, não é pra fazer propaganda do meu curso, mas já fazendo, né? No que a gente vai lançar, no curso que a gente vai lançar, a gente vai falar sobre tudo isso, né? Um conteúdo, assim, muito, muito aprofundado sobre ingredientes, sobre ovos, falo sobre essa questão da coagulação de proteína, né? E tudo mais, dos ovos e tudo mais. Então, eu acho muito importante isso, porque eu gosto de saber. Então, eu também gosto de passar para as pessoas, né? Então, eu vou falar bastante sobre isso. Bem aprofundado, não só da receita, né? Porque de receita tá cheio por aí, né? Dá pra botar no Google lá. Mas... Vamos ver aqui se eu vou conseguir preencher essa ganache com essa colherzinha. Melhor mesmo colocar num saquinho de confeitar e tal. Aqui tá quente, né? O correto é esperar a massa esfriar, né? Tudo mais, mas sabe como é que a gente tá, né? Querendo ver esse negócio como é que funciona. Já tá na segunda live do Instagram aqui, né? Estamos na segunda live. Queremos ver esse negócio pronto. Ó, eu já pinguei fora. Queremos comer essa torta, né? Tarte, ó. Falo. Madame Doce comentou novamente que procurando até acha receita, tem bastante curso só com as receitas mesmo, né? Mas que não explica quase nada. Então, pra dar esse conhecimento, dar essa segurança, acho que saber o que tá fazendo, normalmente é bem escasso, né? Não tem. Sim. Ó, dá uma batidinha pra ele ficar retinho, ó. Café da manhã garantido amanhã já. Amanhã não vai ficar sem tortinha, né? Tartelete. Vamos usar os termos corretos, né? Ó, sabe o que eu tenho aqui? Quem sabe o que é isso daqui? Eu sei. Claro que tu sabe. Quem sabe o que são essas coisinhas aqui? O pessoal comentando que essa ganache de água na boca. Tá essa ganache aqui, vocês, olha, tem que fazer pra experimentar, porque... Ó. Sabe o que é isso? Vem do cacau. Vem do cacau. Vou dar um tempinho pra vocês responderem o quiz. Nibs de cacau, já respondi. Vocês, olha, vocês sabem tudo. Eu nem precisaria estar aqui dando Mas se tu comprou, tu fez, como que é? Ah, tu quer saber? Sabe quem é que fez isso? O pessoal quer saber. Ah, o pessoal quer saber? O meu marido que fez, olha isso. Ele ama chocolate, sabe? E aqui perto de casa, na verdade, na casa do avô dele, tem um pé de cacau, que veio uma vez do Nordeste. E a gente vai lá, tira o cacau, faz o nibs de cacau e já fizemos o nosso chocolate. Por sinal, já fizemos, já 50% de cacau, que não é esse aqui, mas já fizemos. Depois posta uma foto, né, também. E a gente também faz muda, né, com a semente do cacau. Se a gente não faz o chocolate, a gente faz muda e aí planta cacau por aí. O sonho do Renan é ter uma fazenda de cacau e uma fábrica. Pra comer todo o estoque, provavelmente, deve ser por isso, né, porque eu não sei. A gente faz mais, hein? Ó, e eu vou usar os nibs pra decorar, tá? Vou colocar aqui na lateralzinha só. Dar um elemento crocante e tal. E aí você pode saborizar também essa ganache com o que quiser, né? Quer saborizar com alguma raspa, algum outro
ingrediente e tudo mais, que dá um gostinho de manjericão, por exemplo, né? Um pouquinho de manjericão, daí infusiona no creme de leite, ferve o creme de leite, né? Coloca, por exemplo, manjericão ou um chá ou hortelã. E aí deixa ele tampado, ferve, né? Com a folhinha dentro do manjericão ou o que você fizer com o chá. Ferve. Deixa tampado, desliga, né? Deixa tampado por uns 15 minutos. Ferve de novo e joga em cima do chocolate. Tá? Assim que a gente faz. A maioria do pessoal acertou ali, falando que é nisso. Tem uma que achou que era cravo. Parecia mesmo, né? Sim, de longe, sim, confunde. Aí agora... Deixa eu botar aqui. Agora a gente deveria deixar essa tartelete descansar em temperatura ambiente por 2 horas, tá? Esse é o tempo correto para ela firmar. Não põe em geladeira, porque ela vai endurecer, né? Para ela firmar e ficar com uma textura agradável, né? Pra gente degustar. Deixa eu ver o meu pratinho. Um prato bonito. Tá? Essa é uma tartelete que se come em temperatura ambiente, por causa da ganache. Porque a gente, né, na geladeira vai... Aqui eu tenho uma, ó. Já tá bem firme, tá vendo? E ela já ficou em geladeira. E aí ela não vai ficar cremosa, ela vai ficar firme, né? Vai ficar boa, ok. Mas ela vai ficar firme. E a gente quer que ela fique assim, mais cremosinha. Deixa eu pegar um papelzinho branco. Estão perguntando o que você acha melhor, né? A massa branca, tipo essa sua, com a tarte, acho, ou a massa com cacau? Olha, eu gosto das duas, né? A diferença é que a massa de cacau vai ter mais gosto de chocolate e ela não encolhe tanto quanto uma massa branca. E como faria de chocolate? Tem uma dica ali? Com cacau? Sim, tem. É outra receita. A preparação é a mesma, vai cacau 100%, mas aí seria outra receita que eu não tenho, né, agora aqui. Pode passar junto, talvez, alternativa ali, né? Vamos ver, porque tem conteúdo que é de curso também, né? Então, a pâte sucrê, tanto que a pâte sucrê que eu ensino no curso não é essa daqui, é outra, né? A pâte sucrê com a farinha de amêndoas e tudo. Então, mas é com cacau em pó, 100%. E vai ficar com mais gostinho de cacau. E como eu falei, ela não encolhe tão fácil. O pessoal perguntou se ainda da tua... Quanto tempo tu estudou fora também, né? Acho que curiosidade. Quanto tempo eu estudei fora? Eu sou formada em administração de empresas, com pós-graduação em publicidade e propaganda. E sou formada também pela École du Caisse, né, na França. Eu estudei lá e trabalhei lá por 3 meses. Era um curso intensivo, né, de todo dia. De manhã, bem cedo, 6 horas, a gente tinha que estar já na cozinha. Até o início da tarde, e depois eu ainda tinha aula de francês. Um intensivão de 2 meses, e no 3º mês eu trabalhei numa confeitaria no sul da França também, né, de um estágio, né? Aprendi lá como é que funciona o processo da confeitaria e tudo mais, uma loucura, meu Deus. É porque ele atendia ele tinha 9 lojas, então a nossa cozinha era uma cozinha central que atendia todas as lojas dele. Então, assim, era bem puxado, mas eu aprendi muito. Se perguntar quando for toda de cacau, né? O que você aconselha acompanhar? Talvez o recheio, uma coisa? Olha, a massa de cacau normalmente fica boa também com chocolate, né? Porque o cacau sempre vai ficar mais presente. Mas às vezes botar alguma geleia. Aqui, por exemplo, se você fizer uma geleinha de morango, né? E colocar embaixo, dá pra ver? Uma geleinha de morango, colocar embaixo, né, e colocar o chocolate em cima, mas massa de cacau eu acho que funciona melhor para recheio à base de chocolate também. Para esse aqui, por exemplo, que é muito bom. Aí, como eu falei, deixar 2 horas em temperatura ambiente para vocês degustarem, né? Ó, agora ela tá muito molinha ainda. Eu vou cortar, mas ela vai escorrer, né? Não tem como.
E aí, melhor ainda também, a massa fica, essa aqui é crocante, mas ela fica meio dura quando ela acaba de sair do forno, sabe? Melhor ainda é esperar, no outro dia fica mais gostoso ainda, porque ela fica um pouquinho mais macia, sabe? Ela pega a umidade do recheio e tudo mais. Alguma outra pergunta? Vou cortar. Não, sugerindo uma geleia de framboesa, talvez, né? Uma geleia de framboesa, uma geleia de damasco com chocolate, olha. Comentando aqui que a única coisa ruim da tua live é que a pessoa tem que ficar lá do outro lado e não consegue provar isso aí, né? Pois é, né? Vocês não tem que fazer, já falei que vocês têm que fazer, me marcar, e aí vocês vão ver. Cheio de desafio, toda live tem desafio, né? Tem. Ó, desmontou. Ela é uma massa bem delicada, tá? Como eu falei pra vocês. E como eu disse, ó, 2 horas em temperatura ambiente, ela vai estar uma ganache cristalizada já mais firme. Mas se não quiser esperar também, dá pra comer assim, se não se importar. Mas tá vendo que é uma massa bem delicadinha, quebradiça? Eu peguei, ela já quebrou. Primeiro porque ela acabou de sair do forno, ela tá muito... ela precisa descansar um pouquinho, né? Acabou de assar, então ela tá muito frágil. E outra é porque a massa feita pelo método da cremagem, que é esse que a gente fez, ela fica uma massa um pouquinho mais crocante, mais delicada, tá? Em relação ao método da sablage, que é formar areia, né? Eu vou cortar essa daqui que tá mais firme pra vocês verem. Essa aqui já foi pra geladeira e tudo mais, tá? Então... Ó, mas se deixar em temperatura ambiente, ela vai ficar mais cremosa do que essa daqui. Mas essa aqui tá ainda macia e tudo mais, mas tá mais firme. Até porque eu fiz ontem já, né? Ok? Alguma outra questão ainda? Alguma dúvida? Enquanto isso eu vou comer um pedaço aqui pra ver como é que é. É isso aí, o pessoal acho que gostou Vocês bastante. não conseguem escutar o O pessoal que não é de Santa Catarina falou que se der uma passada por aqui uma hora vão querer conhecer teu lugar aí pra comer tudo isso aí que tu tá fazendo. Muito apetitoso. Olha, é isso aí. Mas é assim, casa de ferreiro espeto de pau, vocês sabem, né? Às vezes tem doce e às vezes não tem nada. Às vezes tô com vontade de comer doce e não tem nada pra comer. Aí tem que ficar na vontade mesmo, é o jeito. Aí eu como chocolate do marido. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, né? Que vocês façam. Ensinei, né, algumas técnicas hoje. Eu acho que é um conteúdo bem interessante. Espero que vocês gostem, né? Que vocês façam. E continuem acompanhando a gente na live aí, sempre comentando, fazendo, falando, marcando, que isso ajuda, né? Pro Instagram perceber, a gente crescer e alcançar mais pessoas também. E não esquecendo que tu vai postar a receita depois, né, pessoal? Vou postar a receita depois, E aí vamos ver como deu esse... passou de 1 hora, né, que o Instagram cortou. Vamos ver se eu posto logo essa live aí pra vocês. Tá? Aí não vai demorar talvez tanto. Beleza? Então, vou encerrar, tá? Até semana que vem na outra live que a gente for fazer, provavelmente na quarta-feira. E vamos ver o que eu vou trazer, ainda não tenho certeza. E aí a gente vai conversando. Beijo. Ai, por ali. O que? Por causa do Face? Não, mas eles podem encerrar. Deixa isso aqui um pouquinho mais. Ah, não, só tem uma pessoa ainda.